Seja muito bem-vindo ao Sacerdócio no Lar do Teologia 24 Horas. No nosso encontro desta semana, a gente vai mergulhar num tema que é fundamental, viu? Como é que a palavra de Deus pode guiar as decisões da sua família para manter, sabe, uma lâmpada sempre acesa aí no seu lar? Sabe, se a gente parar para pensar, a vida em família é basicamente isso, uma soma de pequenas escolhas. O jeito que a gente fala, como a gente usa o nosso tempo, quais são as prioridades do dia a dia, tudo isso, um passinho de cada vez, vai definindo o rumo da casa. A grande pergunta que fica é: quem ou o que está no comando dessas decisões, hein? É a correria? É o impulso? Ou existe uma direção mais clara? E é exatamente aqui que a gente encontra a solução. A proposta é tão simples quanto transformadora. É tirar a Bíblia da estante e trazer ela para dentro da conversa, para o centro da vida, para o jeito de corrigir, de perdoar, de planejar. A meta aqui não é buscar uma família perfeita, mas sim cultivar uma dependência de Deus para iluminar o nosso caminho. Então tá bom, mas na prática, como é que a gente traz essa luz para dentro de casa? A ferramenta que o pastor Francisco Miranda nos apresenta é o culto familiar, que funciona, olha, como uma verdadeira bússola para guiar a rotina do lar. E o que é, afinal, esse sacerdócio no lar? Bom, o sacerdócio no lar é o culto familiar do Teologia 24 Horas. É um encontro semanal, super simples e participativo que acontece dentro de casa. Ele tem louvor, oração e a palavra aplicada na prática para fortalecer a comunhão, discipular a família e, o mais importante, manter Cristo no centro de tudo. Isso gera unidade, direção e maturidade espiritual no lar. E isso já quebra qualquer ideia de que é algo complicado ou cansativo. Muito pelo contrário. A proposta é que seja um momento curto, que seja atraente, interessante e, o principal, participativo, onde todo mundo entra na roda. É para ser dinâmico e, claro, profundamente espiritual, mas de um jeito leve e bem acessível. Certo, mas por onde eu começo? Ótima pergunta. Vamos agora para um roteiro bem prático. Você vai ver como é muito mais simples do que parece começar essa prática com alguns passos bem claros e diretos. Basicamente, são 4 pilares. A gente começa com um louvor e uma oração para preparar o coração, o ambiente. Depois vem uma dinâmica de conexão, um quebra-gelo, sabe? Para não ser algo que as pessoas só assistem, mas que elas realmente participam. Aí sim, a gente chega no coração do encontro, o momento da palavra. E para fechar, a oração em família, que é onde a gente transforma o que ouviu em conversa com Deus. Simples assim e muito poderoso. Agora, de todos esses passos, a gente precisa focar naquele que é o mais importante de todos, o verdadeiro centro de gravidade desse encontro. É o momento em que a família se abre para ouvir Deus falar diretamente, através da sua palavra. E essa citação do pastor Francisco Miranda resume tudo de um jeito perfeito. A emoção é ótima, a gente gosta, mas ela passa. A palavra de Deus, por outro lado, oferece algo sólido, um rumo, uma direção. É a palavra que transforma um simples encontro emocional num momento de direção divina para a família toda. E o versículo que é a âncora de toda essa ideia está lá no Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso aqui não é só uma poesia bonita, não. É uma declaração de dependência e uma verdade muito prática para o nosso dia a dia. E aqui a gente vê a profundidade desse versículo. Olha só, lâmpada para os pés fala sobre o agora, o passo de hoje. Como eu vou falar com meu filho, como eu vou perdoar, como eu vou usar meu tempo hoje. Já a luz para o caminho aponta lá para frente, para o destino, para a visão de longo prazo. Quais são os valores, as prioridades e o legado que a sua família está construindo? A palavra guia tanto micro quanto macro, entende? Ótimo. Mas a ideia não é que essa luz brilhe só uma vez por semana e depois se apague, né? Vamos ver agora como a gente pode transformar esse momento num hábito que vai iluminando a rotina diária da família. E para isso, a gente tem um desafio bem prático e muito simples. Os 3 minutos de luz. É o convite para uma prática diária que, olha, pode mudar a atmosfera do seu lar. A prática é essa. Leva só 3 minutinhos antes de dormir. Reúna a família, leiam um único versículo juntos e depois respondam a uma pergunta de aplicação direta. O que isso ajusta em mim, na minha decisão, hoje? É um hábito minúsculo, com um potencial de ajuste de rota que é gigantesco.
Então, o ponto central é este aqui. O objetivo não é criar um lar sem problemas, porque isso não existe. O objetivo é construir um lar que, mesmo no meio das lutas, sabe para onde está indo. Um lar que tem direção, que tem um norte claro. E agora eu queria te fazer um convite. Comente aqui como este material facilitou a preparação do seu culto familiar. A sua experiência pode ser aquele empurrãozinho que outra família está precisando para começar. E se você quiser ir mais fundo, aprofundar nesse e em outros temas, é só acessar gratuitamente o teologia24horas.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. E lembre-se sempre, Teologia 24 Horas é um jeito inteligente de ensinar e aprender. Até a próxima!